Quando eu comecei o Sustenta o Quê, a primeira coisa que eu fiz foi falar de valores humanos, como respeito, ética e integridade. E 7 anos depois, eu acho que a gente tem que voltar nesse assunto. Na verdade, é um assunto que a gente tem sempre que ficar repetindo, né? Porque quando você tem um perfil no Instagram, qualquer mídia, tem sempre alguém novo chegando e essa pessoa você tem que partir do zero, né? Mas enfim, eu fui criando muito conteúdo nesse período e agora eu queria questionar isso, né? Por que que a gente tá nesse ponto, né? Que a gente chegou como humanidade? Quando a gente fala de alguns conceitos, a principal barreira é como é que a gente muda isso na nossa vida. Então eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é quando a gente fala sobre resíduos, né? Aí a gente fala que a gente tá, né, somos já uma espécie totalmente contaminada, todas as espécies, né? Todo o planeta está contaminado, por exemplo, por plásticos ou derivados de petróleo. O plástico é o mais comum que a gente conhece. Só que são inúmeras substâncias que têm esses derivados de petróleo, desde o conservante de alimentos, de cosméticos, até os fios da nossa roupa, né? E todos, assim, todas as químicas que envolvem a nossa vida cotidiana, na nossa casa, tinta, que, sei lá, do material que está aqui em volta do computador, etc., dentro do celular. E aí a gente fala disso, mas o que a gente faz efetivamente na nossa própria vida para mudar isso e como a gente influencia as políticas que realmente têm um impacto gigantesco, né? Como o impacto realmente social. E uma questão que me passou mais recentemente, né, passou pela minha vida, né, e que diz respeito a isso, e que é uma questão bem delicada, né, é quando a gente fala de racismo, homofobia, feminismo e agora sororidade. Então, o que é a sororidade se a gente realmente não tem coragem de tomar as atitudes que demonstram que a gente realmente está praticando a sororidade, né? Então é uma sororidade seletiva, né? Isso não é íntegro da nossa parte. Então é mais fácil a gente falar, ainda não cheguei nesse ponto, não estou preparada para isso, que é a questão, voltando lá para o exemplo mais prático dos resíduos. Então eu não estou preparada, então eu continuo comprando tudo do mesmo jeito, eu só faço um discurso, etc, mas eu não composto os meus resíduos, eu não recuso nada, eu não mudo os meus hábitos. É a mesma coisa.